Oi pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo. Então, mais uma vez, trago para vocês personagens, pessoas associadas, pesquisadores de Dáquila, das antigas, que têm muita experiência, muita vivência, não é? Tem assim a vivência dos nossos treinamentos, do que a gente faz. Hoje eu estou trazendo a Larissa Kautzmann, também praticamente cresceu em Dáquila, Projeto Portal, não é? E ela tem uns relatos muito interessantes sobre a tecnologia mental na prática, os resultados práticos. Inclusive, vou colocar imagens aqui para vocês verem. Também depois a gente vai dar uma conversinha sobre o eu superior, tá? Que ainda é mal compreendido isso daí, que é o eu do futuro, é você no futuro, nada a ver com um eu divino, não é nada disso, é muito pragmático, é muito prático, é muito objetivo. Inclusive, Larissa vai nos relatar os encontros que ela teve com ela mesma do futuro. Ou seja, é uma coisa, gente, física. Não é, vou canalizar, não sei, não é nada disso. É físico. Estava ela na frente dela mesma, a Larissa do futuro, não é? Conversando com ela. Isso aí aconteceu com inúmeros outros de Dáquila, como eu já relatei para vocês. Inclusive meu pai, aqui na casa dele, em Campo Grande, no quarto dele, foi surreal. Vou ver se eu faço uma entrevista com ele. Já está meio velhinho, mas vamos ver se ele conta essa história, que também foi muito interessante para vocês verem que é uma coisa muito física. E no final, a gente conversa, a Larissa passa para a gente o relato dela, porque ela esteve presente no contato do Bernardo Costa Lunga, que eu já entrevistei aqui no canal, não é? Ó, quem não assistiu, dá uma clicadinha aqui, assistam a entrevista do Bernardo Costa Lunga. Ele era um gurizinho, não é? E estava no grupo das crianças, Larissa estava lá presente, a Fernanda Lima também, e viram tudo, testemunharam tudo, e é bem legal para vocês. Então, Larissa, vamos lá. Falei Show. demais aqui a introdução. Obrigado aí por estar cedendo seu tempo, muito ocupada. Então, vamos lá, vamos falar dessa tecnologia mental nossa, resultado dos nossos treinamentos em Dáquila. Com certeza, Felipe. Agradeço já o convite. É muito bom a gente sempre bater papo aqui, né? Pra gente trocar umas ideias. Principalmente aqui em conterrâneos gaúchos, né? Estamos aqui em casa. Em casa, né? Tomar um mate, né? Pois é. Então, gente, agradeço ao Felipe aí, obrigada por todos que estão assistindo aí também, né? A gente sempre gosta de bater esse bate-papo e falar sobre isso, porque atinge mais pessoas, né? Passa mais informação, a gente consegue fazer com que as pessoas também pensem no seu dia a dia, que elas também com certeza estão sentindo isso, está tendo esse resultado também para elas também estão sendo trabalhadas, e isso faz com que as pessoas, né, se liguem, alguma coisa está acontecendo realmente, né? Exatamente. Então, como o Felipe falou, são muitas experiências, né? E essa vivência, esses anos todos que a gente passou dentro de Dáquila, Projeto Portal e Dáquila, agrega muito conhecimento para a gente, né? Faz com que a gente consiga desenvolver nossas habilidades, e essas vivências que são essenciais no nosso treinamento, né? Para que a gente vá entendendo o que vai acontecendo com a gente, né? Vendo os resultados físicos, Vendo os resultados não é uma coisa físicos. Abstrata, gente. É pé no chão, é pragmático. Então, você fez a live com o Hernani, fez com o Bernardo, a Nanda. Então, todos eles relataram coisas físicas que acontecem. Então, assim, não é como o pessoal às vezes acha, a gente viu, a gente achou que aquilo aconteceu. Na realidade, aquilo aconteceu. Registrou a câmera, o gravador, tudo registrou. É real, a gente vê, né, fisicamente aquilo acontecendo. Então é bom a gente relatar tudo aqui, falar para as pessoas, para elas entenderem isso, esse processo, né? Essa experiência é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento. Porque muitas vezes eles nos explicam, mas a experiência agrega, né? A gente consegue entender melhor o processo. Então, uma dessas vezes foi quando teve essa tarefa lá nas sondas, né? Exatamente. As sondas é uma região lá da fazenda, um lugar preparado como... Gente, eu gosto de explicar isso. Isso, é bom. A fazenda, ela é um lugar muito diferenciado. Além de estar no paralelo 19, que é a região de maior atividade vibracional, ela também foi preparada com determinados artefatos pelos nossos parceiros
das 49 raças. Fazendo o quê? Colocando esses artefatos tecnológicos para quê? Para modular e produzir determinados campos de frequências vibratórias, para facilitar o quê? O nosso treinamento e também o resultado físico desses treinamentos, potencializando tudo. Exatamente, suposta natureza aí, né? A suposta natureza, exatamente. Exatamente. Então, esse local é chamado de sondas, nós fomos até lá com um grupo, então tinha um grupo que ia ficar no estacionamento E um grupo grande, né? Tinha. Mais de 100 pessoas. Tinha mais 100 pessoas. Inclusive lá. eu estava também. Tinha mais 100 pessoas. Você estava, acho que, mais próximo ali, né? Tava um pouquinho mais. Eu acho que quem avançou foi a Nanda com mais alguém. Foi. O pessoal tinha mais ou menos umas 12, 15 pessoas. Por aí, que a gente estava um pouquinho mais recuado. Isso. Você estava junto lá, né? Tava. O Felipe estava junto lá nesse dia também. E isso é legal porque isso trouxe a experiência pra gente, todo mundo que estava junto ali trouxe a experiência da tecnologia mental. O que a gente pode fazer na prática, o que a gente pode, na realidade, realizar, né? Então, todas as pessoas que estavam junto, interagindo ali, também receberam essa frequência de tecnologia mental com a capacidade de poder promover isso também. E a Larissa vai iniciar a parte dela, que poderia acontecer só daqui a um ano, né? E aí antecipou. Por algum motivo lá que eles vão explicar para nós, antecipou. E vai ser hoje, né? Então ela vai aprender como faz isso aí. Não é difícil, é simples até. A maior parte são eles que fazem, né? Ela só tem que aprender a saber assim, a distância da abertura do portal, do vórtice, saber perceber a hora que ela aciona uma vibração sonora, tá? Para que isso aconteça. Então, é simples. E mais tarde, com certeza, vocês vão fazer isso também. Tá? Exatamente, a precipitação, a gente chama de precipitação. Muita gente fala materialização, mas fica uma coisa meio mística. Não é precipitação. Exatamente. Então, o que acontece? Naquele dia, nós na realidade não sabíamos o que ia acontecer, né? Foi uma preparação, foi um treinamento. Então, estava o Urandir junto, a gente foi até um pouco mais à frente nesse local. Algumas pessoas ficaram centralizadas nas sondas e outros ficaram mais ou menos uns 20 metros atrás de mim. Então, as pessoas todas que estavam próximas ali puderam ver as manifestações, tudo que estava ocorrendo naquele momento. Demorou um tempo, né? Porque o que acontece? Depois a gente pode perceber tudo que foi ocorrendo, a gente pode perceber que o Bilu foi preparando aquilo, né? Ele foi orientando todo momento e ele foi preparando aquele momento para gerar uma imagem mental para que aquilo ocorresse, né? Para que aquilo se precipitasse dentro daquela vasilha. Exatamente. Lembrando que ET Bilu, como é conhecido, de Belzinho, né? Ele acompanha a gente, tá ali do lado, né? Do lado. Coordenando tudo, assim, direcionando tudo. Porque é um aprendizado para todos nós, né? Ele é o professor e está nos ensinando. Exatamente. Então, naquele momento foi o seguinte, aí eu cheguei um pouco mais à frente, ele teve uma hora que ele apareceu e aí ele começou a passar orientação. Como se ele fechasse uma aliança com a gente agora, através nosso emocional. Então ele pediu pra mim vir aqui, dar um abraço em cada um de vocês e selar essa aliança, tá? Tá de parabéns, Larissa. Parabéns, Larissa. Viva! Obrigado, Bilu. Muito difícil. Ela precisa estar junto. Muito forte na energia, né? Eu não aguentei. Eu tentei me segurar, mas eu não aguentei. E olha só, gente, assim, uma responsabilidade, como eles disseram, tá virando a página, os próximos são vocês, tá? E como eu disse antes, ó, vocês não imaginam os fenômenos que tem para vocês, não para confirmar a presença de vocês, mas assim, para desenvolver as habilidades, a percepção, sabe? Reforça aquela energia interior que nós temos. Só direcionar, de que forma que a gente poderia fazer. Aí ele falou assim, eu tinha uma vasilha na mão, um pote de plástico, assim, né? A tampa transparente, o pote também transparente, dava para ver em torno do pote, né? Para não restar dúvidas aí. E esse era um treinamento de tecnologia mental para a gente precipitar, né? Um objeto dentro dessa vasilha. Exatamente. Então, chegamos ali,
Ele apareceu, passou as primeiras informações do que eu precisava fazer. Tinha momentos que eu tinha que ir até o grupo, né? Bater na mão do pessoal, que isso gera uma sincronicidade entre todas as pessoas, né? Quem tá atrás aqui? Nós. Deu? Deu. E aí chegou um momento em que ele pediu para mim colocar essa vasilha, esse pote, né, de plástico no chão. Então, bem próximo. Vale salientar também uma coisa importante. Ele estava muito próximo. Não tinha mato, não tinha nada. Não tinha nada com... A pessoa às vezes fica assim, mas ele ficou aparecendo no meio. Não tinha nada, gente. Não restava dúvidas. Ele estava ali na frente, passava todas as informações do que a gente deveria fazer. Então, cheguei ali, coloquei a vasilha no chão conforme ele tinha pedido. E aí ele começou a trabalhar essa questão de eu plasmar essa imagem dentro dessa vasilha. Então foi quando eu voltei no grupo, deu tapa na mão, ocorreu a sincronicidade e ele ia direcionando o que eu tinha que fazer. Chegou um momento em que quando eu cheguei perto do pote, que ele pediu para mim chegar perto do pote, quando eu cheguei perto dele, eu já via dentro do pote o que ia se precipitar ali. Você via dentro da sua mente os objetos que seriam precipitados. Para quem não entende, materializados. Só que a gente usa a palavra precipitação. Exatamente. Você já estava vendo, mas fisicamente não estava lá. Não estava. Você estava com essa imagem mental. Exatamente. Porque ele pediu para mim pegar o pote, para não restar dúvidas, né? Sim. Peguei o pote estava exatamente vazio. Ele estava com o mesmo peso. Mas eu, quando olhava por cima, né, por dentro dele, eu já via os objetos ali dentro. Então aquilo ali faz com que a gente já crie essa imagem mental. Ele já direcionou, já passou direcionamentos para a gente criar essa imagem. Então, toda vez que a gente pensa, a frequência do pensamento é a mesma frequência do plasma. Isso. Então, sempre que a gente pensa em alguma coisa, a gente tem que pensar que aquilo está se realizando, aquilo está plasmando já. Então, por isso que é importante a gente cuidar os nossos pensamentos, que a gente deseja, né? Exatamente. O que a gente projeta para a nossa vida. Então, realmente, isso ficou muito claro nesse momento, quando eu olhei dentro do pote e tinha já as coisas materializadas ali dentro. Mas eu ainda não tinha nada, né? Eu balançava e não tinha nada. Eu só tinha visão. Você visualizava apenas, né? Você eu tinha visualizava. Essa visão, com toda a convicção, né? Com certeza, sem dúvida, gente, sem dúvida. É um negócio fantástico, assim, né? Porque você vê, você mexe e não tem nada, mas você tá vendo ali dentro. Aí ele pediu para botar de novo no mesmo lugar no chão. Ele pediu para mim fazer mais 9 passos para trás. Quando eu dei o 9º passo, aí ao lado do pote começou a acender um fogo. Acendeu o fogo e aí foi correndo até o pote. Quando chegou até o pote, explodiu. Ou seja, quando diz acender o fogo, gente, é aquela luz plasmada. Exatamente. É uma luz, é uma frequência luminosa típica das manifestações dos parceiros. Exatamente. Inclusive, para vocês que já viram outros vídeos nossos, principalmente o do plasma, Isso. é bem parecido, é aquela mesma luz, só que numa frequência diferenciada. Diferente. Pronto, pode sair. Aqui, E ficou. ficou aqui. Agora eu não sei se foi do lado de dentro ou do lado de fora, né? Como se ele não sabe se ele atravessou ou não, né? A impressão que deu é que ele atravessou de lá. Aí. Eu não sei se ele estava bem. Exatamente. Então, no YouTube tem vários vídeos, Tem, né? um monte, no canal do tem. Felipe tem a manifestação lá. Então, nesse momento foi quando acendeu, correu e quando chegou no pote, ele estourou essa luz, né? Isso. Essa luz estourou. Foi quando realmente ocorreu a materialização, né? A precipitação A precipitação. desses objetos.
foi quando eu pude chegar perto de novo, ele deixou eu chegar mais próximo. Ele estava bem próximo falando, né? Tava o pote no meio, tava eu, o pote e o Bilu um pouco mais à frente. Então foi quando ele deixou eu pegar o pote e pediu para me colocar no meu umbigo. Na hora que eu levantei e coloquei no meu umbigo, eu já vi que já estava tudo materializado ali dentro. Aí, Físico, já estava tudo físico lá. Todos os artefatozinhos lá materializados. Tudo materializado ali dentro. Ele pediu para me balançar, eu balancei, sentia, né, o peso totalmente diferente. Fazia o barulho também? Fazia o barulho. É isso que vale, né? E, claro. Fazia o barulho. E aí foi quando ele pediu para me afastar do umbigo e eu percebi realmente que estava tudo materializado ali dentro, né? Então, assim, e naquele momento foi a geração da frequência da emoção. Isso. Foi quando, né, ele me jogou com uma emoção para ocorrer o choro e naquela hora ali foi como se fosse essa aliança aí, né? Da materialização, da precipitação daquele momento ali que foi como se fosse selado aquele momento ali, né? Do que foi realizado ali. Aconteceu aqui agora. É como se ele fechasse uma aliança com a gente agora, através do nosso emocional. Então ele pediu para mim vir aqui, dar um abraço em cada um de vocês e selar essa aliança, tá? E daquela materialização realizada. Então, isso tudo, gente, são partes da tecnologia mental que ele foi nos mostrando, que ele foi nos ensinando ali, né? Então, a intensidade do nosso pensamento, a velocidade do nosso pensamento, a atuação na matéria, né, a realização daquilo. Então, são coisas que a gente pode, durante o nosso dia a dia, prestar atenção. Né? Então, em momentos assim, a intensidade da nossa energia. Como que a gente faz isso? Através das emoções, né? A gente consegue aumentar essa intensidade de energia. A emoção é como se fosse uma gasolina turbinada, né? Que potencializa. A gente vê muita gente que fala, vamos cocriar, né? Vamos cocriar isso, aquilo. Só que precisa de uma frequência acelerada unido às emoções, que é uma energia poderosíssima. Só que a gente está aprendendo a utilizar essa tecnologia mental inovadora, inclusive para os seres. Porque os seres não têm 100% das emoções, nós temos. Eles estão nesse treinamento, esse aprendizado também, né? Eles também estão aprendendo, porque é uma novidade para eles. E com isso a gente pode fazer o quê? Essas precipitações ou materializações potencializando absurdamente a nossa atividade cerebral. O nosso pensamento é uma onda moduladora que, quando ela é projetada, Larissa falando o quê? Que estava vendo já os artefatozinhos dentro. Ou seja, aquela visão, não é? Emanando em uma alta atividade, não é? Essa onda moduladora que fez o quê? Aglutinou os prótons e elétrons que são suspensos, não é, no ar e, pum! Precipitou aquilo, realizou aquilo fisicamente. Fisicamente, gente, tudo fisicamente. Não era, eu acho que tem alguma coisa. Não, era tudo fisicamente. Se via e depois se sentia e via que os objetos já estavam ali dentro, materializados, né? Então, a emoção é muito importante para esse combustível que o Felipe falou. Para o dia a dia, para nós intensificarmos, para a gente realizar o que a gente quer, para a gente mexer com o nosso universo. Né? Eu tenho uma curiosidade, porque eu vi tudo, testemunhei, mas aquele negócio, a gente nunca conversou assim do passo a passo. Minha curiosidade é a seguinte, porque eu tive experiências parecidas, sempre é um pouco diferente os nossos treinamentos. Veio assim, do nada a emoção, subiu de repente, do nada, ou foi gradativo, foi crescendo? Como que você sentiu? Foi crescendo, porque quando ele pediu para mim colocar, estava tudo normal. Quando ele pediu para mim colocar a vasilha no umbigo, aí eu já comecei a sentir alguma coisa, porque a realização já tinha acontecido. Sim. Aí eu comecei a sentir alguma coisa estranha. E ele foi falando comigo e ele foi aumentando isso. Quando ele começou a falar comigo, por que isso? Porque você tem que direcionar assim, tem que direcionar assado, a parte do compromisso, né? Como é que você pode fazer a partir de agora? Então, quando ele foi direcionando, aquilo foi mexendo cada vez mais. Você acha que isso aí puxou também algum tipo de recordação, de memória, de alguma codificação que você já trazia no teu campo e que ele catalisou isso, ele puxou? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque fazia parte do que eu precisava fazer a partir daquele momento. Sim. Então, era alguma coisa assim, era uma parte assim, foi um momento para mim de divisão. Sim. Porque a partir daquele momento ali eu tive um compromisso, né? Eu tive etapas a ser feitas. Então, assim como eles falam, né? A gente escreve aquilo, que tem a ver com o eu do futuro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Que tem a ver com isso. Então,
Foi alguma coisa provocada, sim, aquele momento ali. Você sentiu que ele estava... Sim, ele estava provocando para que aquilo ocorresse. Uhum. Então, aí, naquele momento, ele até falou que precisava ocorrer aquela parte da emoção para que se selasse aquele momento ali. Que se selasse aquela divisão de águas, assim, que eu tive, né, no processo. No teu percurso, esse é o percurso Isso. dela. Cada um dentro do seu momento, do Isso. seu percurso. Assim como o Felipe falou, ele teve os treinamentos dele, as vivências dele, Sim. e que isso trouxe também esses momentos de passagem. Exatamente. Né? Diferente. Cada um é de um jeito. Porque exatamente. temos a nossa história passada, tem a Isso. nossa história com os seres, tem um Isso. monte de coisa que faz ser diferente. Cada um é um. Como Cada o Bilu um é um. fala, cada macaco no seu galho. Ele fala Não tem sempre fórmula assim. de bolo. Exatamente. Né? Cada um tem uma frequência diferente. Então, para o Felipe vai ser uma maior intensidade para aquele objetivo, para mim pode ser um pouco diferente, e assim a gente vai indo. Cada um no seu momento. Cada um é cada um. Exatamente. Isso, Vai Isso é só ocorrendo. para mostrar como que é a riqueza de experiências em Dáquila. Cada um tem a sua experiência. Vocês Exatamente. ouviram o Hernani, também coisas totalmente diferentes. Exatamente. Mas assim, sempre de acordo com a história pessoal e o compromisso. E o Porque cada um compromisso. aqui tem um compromisso também. De atingir determinadas pessoas, de um número de pessoas, Exatamente. de forma diferente as pessoas vão Isso. ser atingidas, né? Então cada um tem um objetivo, né? Então foi diferente e eu vi que ele realmente instigou para que aquilo ocorresse, né? Para que aquilo tivesse sucesso, né? Mas assim, gente, depois a ficha foi caindo, a gente foi entendendo os passos, conforme as orientações que eles vão passando, vai agregando mais informação, a gente vai entendendo o processo que foi ocorrendo naquele dia ali. E trouxe um start para as outras coisas ocorrerem também, né? Agora eu te pergunto também, você teve algum momento que você ficou, será que eu vou conseguir? Ou te deu algum medinho? Ou assim, meu Deus. Não, sabe teve por alguma quê? coisa? Isso que é interessante, gente. Às vezes a gente percebe assim, é interessante a gente saber o que vai acontecer antes, né? A gente sempre quer. Pois é. Mas o que vai acontecer? A gente sempre quer saber. Mas é importante, gente, a gente não saber o que vai acontecer. Para não criar expectativa. Exatamente. Então é interessante a gente não saber. A gente sabia que teria alguma coisa ali, mas a gente não sabia como, nem de que forma que ia ocorrer, se ele ia aparecer para passar orientação ou se ele não ia. A gente não sabia. A gente só sabia que ia ocorrer uma precipitação ali, Sim, né? sim. A gente não tinha mais informações. E é interessante porque, assim, eu fui colocada ali e todo mundo saiu. Recuou, o povo recuou. Todo mundo recuou. Então eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Então, assim, até gerar a frequência, interessante que você falou isso, Felipe, porque até gerar a frequência daquele momento ali, para ele aparecer, eu tive que fazer algumas coisas, demorou um tempinho, até ele aparecer também, né? Então é aquele treinamento, assim, você gerar a frequência daquilo que você quer, né? A gente tem que treinar isso, tem que treinar nossa mente. Mas né? nesse momento você teve alguma dúvida, algum medo, Não. alguma insegurança, ou você Não. estava focadaço, Não, eu tava isso vai focada. rolar e pronto? Eu estava focada no que eu precisava fazer. A dúvida, tipo assim, será que vai... Não pensei nada disso naquele momento. Eu estava bem focada, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Eu estava super focada. Bem interessante isso, porque eu, por exemplo, já ficava um pouquinho ansioso. Será que vai... Nos momentos antes de... Porque chega um momento que você fica... Vamos ver se você sentiu também. Você fica numa total neutralidade. Parece assim que está tudo sob controle, tudo vai dar certo, você não tem dúvida de nada. Mas eu sou um cara meio agitado, muito ansioso, eu um pouquinho... Antes de entrar nessa frequência que ela falou, eu sempre, meu Deus, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou já um pouco diferente. Sim. Né? Você vai da frequência de cada um, cada um né? é de um jeito. Mas não deixou de acontecer, né? Não deixou de acontecer, Então, porque você sempre ajusta. Você foca, né? Você foca e ajusta, entra na sincronia e aí fica naquela neutralidade. Por isso que assim, eu acho interessante muitos relatos que a gente vê por aí, o pessoal, não, interação, os seres, o amor, eu senti aquela coisa. É neutro que é, né? Neutro. A gente fica totalmente neutro, neutro, gente. A frequência nesses trabalhos todos é da neutralidade. Da neutralidade. Você fica super neutro. Você não fica, né, ansioso, nem com... Não, no entanto, ele teve que instigar aquela emoção no final, para ocorrer essa emoção. Mas você fica totalmente neutro. Você não fica ansioso nem nada, não. Então, assim, é muito interessante esse dia. Isso ficou super gravado. É como se... Uma opção também, mas a gente fala depois, né, Felipe? Mas assim, as janelas, né? Sim. Então ele vai criando, assim como fica no seu pensamento, você imagina, você volta naquele momento,
você sabe exatamente tudo que você fez, que você falou, né? Isso, é inesquecível. É engraçado. inesquecível. Isso é uma coisa curiosa até. Interessante. Né? Essas interações, esses treinamentos com os parceiros mais avançados, vamos colocar assim, não é? Você não esquece. Não. Tem coisas que eu, sei lá, isso, o teu já tem 10 anos, eu acho. Já tem. Imagina, já tem 10 anos, gente. Já tem. Tem coisas assim que a gente passou com, sei lá, 15 anos atrás, você não esquece, Não é esquece. estranho. Fica tudo imprimido. Fica registrado. Vivo, como se fosse ontem, assim, você sente até. Se precisasse voltar naquele dia, você voltaria, você conseguiria. Exatamente. Isso aí são as janelas, mas isso aí já é outra história que a gente conta. É outra história. Outra história. Mas é super interessante essa parte da tecnologia mental. E, gente, a gente tem que entender o seguinte, mas estava ali com o Bilu, ou isso não é possível no nosso dia a dia. Isso que o Felipe falou, o nosso combustível é o emocional. Então, assim, intensidade de energia, vamos supor, tô num dia, bati meu dedinho numa ponta da mesa. Boa. Né? Nossa, senti aquela dor terrível. Vamos transmutar aquilo, vamos transmutar essa dor aí, jogar ela pro frontal, para que a gente armazene. Frontal. É. Imagina vindo para cá. Isso. Aquela raiva, aquela energia. Para que a gente armazene isso. Exatamente. Para ter essa intensidade quando a gente precisar, né? Utilizar alguma coisa. É aquilo que a gente falou. O nosso pensamento é a mesma frequência do plasma. Exatamente. Então, tudo que a gente pensa, a gente plasma. Então, com essa velocidade do pensamento de realização, de realizar as coisas, a gente consegue fazer aquilo se transformar em realidade, né? Atuar na matéria. Então, a gente precisa utilizar esses gatilhos, né? Essa parte desse combustível, a gente falou aqui, dessa raiva que a gente sentiu quando bateu o dedinho, mas assim, pode ser uma alegria que você está sentindo. Sim, qualquer tipo de emoção. Uma felicidade que você está intensa, sentindo. né? Exatamente. A gente pode armazenar isso para trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente realizar as coisas que a gente precisa realizar, né? Para a gente transformar aquilo que a gente quer de uma forma rápida, né? A gente tem que ter essa velocidade do pensamento para que aquilo aconteça mesmo, né? Logo. Exatamente. Inclusive, gente, lembrando, isso é resultado, tudo isso que a gente relata, que a gente fala, que acontece em Dáquila, isso é resultado de um treinamento intenso, não é passe de mágica, não é da noite para o dia, não é só, vamos dizer, essa parte do foco mental, da intensidade das emoções, tem também o quê? Carga elétrica celular. Nossa. Não é? É importantíssimo. Você precisa melhorar o teu instrumento físico, que é o nosso corpo. O MDPL, vocês veem direto, quem assiste e acompanha, vê a Larissa sempre jogando o MDPL lá e tal. Tudo isso ajuda. Os treinamentos todos nossos, em Dáquila, facilitam isso. São justamente direcionados para quê? Para propiciar esse tipo de experiência. Mas, é difícil, são treinamentos duros. Quantos anos, Chico? Nossa, muitos anos. Muitos anos lá, anos, as gente. ativações, as coisas, Tarefa, sobe morro, desce noite- morro, tarefa, noite adentro. Faz volta, vira madrugada, né? Pra gente chegar nesse ajuste, pra gente Exatamente. chegar nessa sincronicidade aí que a gente precisa. Então, como o Felipe falou, é treinamento, é desenvolvimento, é a gente perceber, né? Muitas vezes a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Calma, gente, vamos seguindo, que daqui a pouco a gente vai entender, né? Chega num processo mais à frente que a gente vai dizer, puxa vida, aquilo que aconteceu comigo tem tudo a ver com essa parte agora. Exatamente. Que é as etapas aí, né? Que a gente vai falar um pouco pra frente agora no vídeo, mas que tem tudo a ver com essas etapas iniciais, né? E uma coisa vai complementando a outra, né? No nosso treinamento, nosso desenvolvimento. A gente não entende na hora, mas mais pra frente a gente entende o processo que está acontecendo com a gente.